Fala, ouvintes do InfectoCast, aqui quem fala é o Lino. Eu sou a Júlia. E hoje eu convidei a minha amiga, a Júlia Marie, que também é infectologista, para participar desse episódio especial comigo. A Júlia fez residência comigo lá no Hospital das Clínicas da USP e hoje ela tem uma área de atuação e interesse bem particular, que é... Eu trabalho com infecções em gestantes, que é um tema pouco falado até mesmo pelos infectologistas, né, Lino? Sim, acho que falta um pouco de conhecimento, né, um pouco mais de atuação nessa área pelos infectologistas. Às vezes fica um pouquinho mais dominado pelo pessoal da obstetrícia. Mas hoje eu chamei você justamente para falar aqui no episódio de Agosto Dourado, né? E o que é o Agosto Dourado? Nesse mês de agosto, nós comemoramos, nós celebramos a luta e o incentivo ao aleitamento materno, né? Lembrando que o aleitamento materno é considerado o padrão ouro de alimentação para os recém-nascidos e para os lactentes até 6 meses de forma exclusiva, né? Pelo aleitamento materno exclusivo. E aí a gente vai fazer hoje um mesclado de aleitamento materno e infectologia, que é... Hoje a gente vai falar sobre as principais mudanças que estão ocorrendo aí no mundo, né? Das recomendações de mulheres que vivem com HIV e aleitamento materno, né? Aproveitando aí o Agosto Dourado, que nem o Lino disse. Isso, então hoje a gente vai tratar muito sobre infecção em HIV em mulheres e infecção em HIV em mulheres gestantes, e aí a gente vai fazer um crossover entre as recomendações mais atuais, as polêmicas que existem, o cenário epidemiológico atual e as barreiras que nós enfrentamos tanto na saúde global quanto aqui no Brasil para tratamento, desafio e erradicação de transmissão vertical do HIV. Então vamos começar, Júlia, falando acho que um pouquinho sobre como que está o cenário epidemiológico atual da infecção pelo HIV aqui no Brasil. Perfeito, então, Lino. Eu acho que para começar, a gente tem que falar sobre como tá a epidemiologia do HIV, né? Então, a gente sabe que atualmente a gente tem cerca de 40 mil novos casos de infecção pelo HIV no Brasil. Em 2023, notadamente, a gente teve mais ou menos 46 mil novos casos. E a gente sabe que ao longo do tempo, né, desde o início da pandemia do HIV, a gente teve uma razão entre os sexos diferentes desses novos casos, né? Então, atualmente, no Brasil, a gente sabe que tem uma razão 2,4 homens para cada uma mulher. Falando sobre esses novos casos de HIV, né, a gente sabe que cerca de entre 70% e 80% desses novos casos, em mulheres, notadamente, vão acontecer entre os 15 e os 49 anos, ou seja, mulheres na menacme, né? Então, a maior parte dos novos casos são mulheres em idade reprodutiva. E a gente sabe também que no último boletim epidemiológico, a gente teve quase 10 mil, foi mais ou menos 8,5 mil novos casos em gestação, tá? E lembrar que não necessariamente esses são novos casos, é que sempre que tem uma gestante, mesmo que ela já sabe que tem HIV, a gente vai notificar a cada evento gestacional. Então, eu queria já começando a falar desses números aqui para a gente ver a magnitude e a importância disso. Legal. Então, é importante lembrar também, falando em notificação compulsória, né? E já puxando um pouco pro meu lado, que as coisas em mulheres e em gestantes em relação ao HIV, elas acontecem com um certo atraso. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. A AIDS especificamente, né, começou a ser de notificação compulsória no Brasil em 1986. Só que a gestante e a criança exposta ao HIV começou só nos anos 2000, só exatamente em 2000. Então, a gente já tem um gap aí de conhecimento que começou desde a década de 80, né? E como é que estão esses novos casos de HIV na gestação? Não necessariamente novos casos, né? Mas essas 8,5 mil gestantes notificadas. Quando que elas descobriram o HIV? Em relação a isso, a gente tem relativamente boas notícias para dar. A gente sabe que a maioria dessas gestantes, elas já sabiam do HIV antes de iniciar o pré-natal. Então, isso, na verdade, é uma coisa boa, que essas gestantes, elas estão engravidando mais, elas estão vivendo a vida delas plenamente mais, o que é bom. Uma parte, em segundo lugar, né, são gestantes que descobriram durante o pré-natal. Lembrar que a gente vai pedir sorologias no primeiro trimestre e no terceiro trimestre, além do momento do parto. E a minoria
vai descobrir no momento do parto ou no aleitamento materno. A gente sabe que durante o aleitamento, né, falando aí de transmissão vertical, é o pior momento para ter infecção aguda pelo HIV, a gente vai falar disso melhor mais para frente. E ainda, só para terminar essa parte introdutória de epidemiologia, para falar um pouco sobre o uso de TARV durante esse momento, né? A TARV, que é terapia antirretroviral, de alta eficácia aqui no Brasil, a gente sabe que cerca de 12% ainda dessas mulheres notificadas não tem uso regular de TARV, né? Então, a gente quer que a meta seja acima de 95%. A gente não chegou lá, mas vamos dizer que a gente está quase. Então, trazendo aqui, né, a gente pode falar o seguinte, que nós estamos num cenário relativamente bom, né? A maioria das mulheres descobrindo na fase pré-gestação, ou seja, tendo a oportunidade de já começar o diagnóstico, estarem detectáveis durante o momento de gestação, não deixando para descobrir durante o parto ou durante o aleitamento, como você falou, é uma parcela mínima, o que facilita também a redução da transmissão vertical e o número de gestantes que não ficaram em TARV e, portanto, não estarão indetectáveis é uma parcela também mínima, né? Transpondo lá para as metas da OMS 90-90-90, a gente está, digamos, perto, relativamente bem, o que é uma boa notícia. Com certeza. E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar, né, sobre como essa informação sobre o HIV circula, né? Então, é uma coisa que a gente vê bastante na prática, né? Então, dando um exemplo, né? Essas mulheres que descobrem, principalmente durante a gestação, muitas vezes elas não têm informação nenhuma sobre o HIV. Então, o que elas sabem do HIV da cabeça é aqueles estigmas do HIV, que as pessoas necessariamente morriam do HIV, mas a gente sabe que não é assim. Mas essa informação geralmente não vai circular em mulheres heterossexuais, por exemplo, sabe? Diferente do que a gente vê no consultório, por exemplo, homens que fazem sexo com homens, que muitos deles às vezes têm amigos, parceiros que vivem com HIV e eles sabem que essa pessoa tá super bem, ela vive a vida normal, etc. Só que muitas vezes para essas mulheres o estigma e o impacto de ter essa notícia na gestação é muito, muito pesado, né? Então é até um alerta aí, né? Uma dica, talvez, pros ginecologistas e obstetras que estão ouvindo a gente, de puxar esse papo mais, né, com as pacientes, né? Então, é importante que a informação sobre o HIV circule em todas as parcelas da nossa população. Exato, existe ainda muito essa bolha, né, de conhecimento em relação à infecção sexualmente transmissível e HIV e quem que fica por dentro desse conhecimento, até trazendo para a escala médica, né, quantas mulheres aí a partir dos 40 anos, mulheres jovens com vida sexual ativa, que muitas vezes não têm o rastreio de STs incluso no seu dia a dia, né, nas suas consultas e no seu acompanhamento de saúde, né? Todos têm suscetibilidade, então é importante que o teste e o aconselhamento de prevenção combinada e tudo mais seja realizado nessa população. Com certeza. E em relação às mulheres, né? As mulheres que vivem com HIV e as gestantes, tem alguma diferença em relação à classe social dessas mulheres, cor, distribuição no nosso país? Tem alguma região que chama mais atenção que a outra? A gente sabe que a maior parte das notificações estão na região sul e sudeste, primeiro lugar sudeste, segundo lugar sul. A gente sabe que esses dados são enviesados, talvez por uma subnotificação, e também porque aqui no sudeste a gente tem um número de população total maior, vamos dizer assim, né? E em relação à cor, a gente sabe que 53% dessas infecções por HIV são em mulheres pardas e 14% em mulheres pretas, né? Então, a grande maioria são em mulheres não brancas, né? Então, a gente tem aí essas desigualdades, vamos dizer assim. Que é uma coisa que ocorre também não nas mulheres, né? Mas trazendo para os homens, quando a gente vê dificuldade de acesso a serviço de saúde, né? A chegar ali na ponta e ter acesso à prevenção combinada, a forma de atendimento no serviço. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo não teve uma redução tão importante assim na transmissão de HIV nos homens pretos em comparação aos homens brancos, por exemplo. Então eu acho que essa questão, né, da racialização da saúde e de dificuldade de acesso, mais uma vez se comprova aqui nesse número que você traz pra gente.
Com certeza. Aí só puxando um gancho disso, Lino, que você falou, só para lembrar todo mundo também, talvez mais importante ainda para ginecologistas e obstetras, né, é que a PrEP ela é segura em mulheres gestantes e em aleitamento materno. Então a PrEP oral, né, injetável, ainda a gente não tem estudos, mas a oral, ela pode ser usada, né, e a gente sabe também, né, que o acesso à PrEP é completamente desigual no nosso país e mesmo aqui dentro da cidade de São Paulo, né. De muita mulher que eu já ouvi relato de ter procurado PrEP e ter sido negada porque falaram: "A mulher não é apta a receber, só homem", né. E só tem uma diferença em relação à forma de administração, né, a forma de uso, né, porque a mulher não é candidata a PrEP sob demanda, né, mas a PrEP de forma contínua, ela pode receber, justamente por conta de segurança mesmo, né, a concentração da PrEP sob demanda para a mulher utilizar, a concentração na mucosa vaginal é diferente, a farmacocinética do antirretroviral é diferente, então para esse tipo de modalidade ela não é apta, mais para PrEP oral de forma contínua, sim. Então, se por acaso você receber ou notar que alguma paciente tem interesse ou que é candidata pelos critérios do Ministério da Saúde, ou simplesmente ela quer, você tem o direito de prescrever essa PrEP para ela. Perfeito. Aí, Lino, eu acho que a gente já pode falar um pouco agora, né, aproveitando o agosto dourado, falar um pouco sobre as vantagens da amamentação, né. Acho que todo mundo sabe, não precisa ser médico para saber, igual você falou no início, né, a amamentação é o método padrão ouro para a gente Uhum. alimentar ali essa criança, esse recém-nascido, né. Então, puxando aí para o nosso lado de infectologista, né, a gente sabe que essa criança que recebe aleitamento materno por no mínimo 6 meses, né, a gente sabe que diminui o risco de doenças infecciosas, a gente sabe da importância da passagem de imunoglobulinas pelo leite materno, dentre outras coisas, né. Reduz, depois na vida adulta, condições alérgicas, doenças como, inclusive neoplasias malignas, diabetes, tem estudos também que mostram uma melhoria no neurodesenvolvimento. E a gente sabe também, puxando também do lado das mulheres, né, que é o que eu estudo e gosto, que também é muito bom para essa mulher, né. E a gente pode até não falar de mulher, né, dessa pessoa que amamenta, né. Uhum. É muito benéfico para essa pessoa que amamenta, porque, tem todo o vínculo ali com o filho, né, recém-nascido, e a gente sabe que também diminui riscos para essa pessoa. Então diminui o risco de câncer de ovário, de câncer de mama, de diabetes, hipertensão, etcétera, né. Então a gente, como um todo, né, como sociedade, como médicos, a gente quer manter a amamentação o máximo que a gente puder, com certeza, né. E Então, por causa disso que esse tema ele tá constantemente em atualização. aconselhar o aleitamento materno fortalece a saúde ali do binômio recém-nascido, o binômio criança, mãe, pessoa que amamenta, né? Então é muito importante a gente trazer esse tema aqui para debate no mês de agosto, né? No mês que a gente teve essa campanha de incentivo aí ao aleitamento materno em toda a rede de saúde. E ainda voltando para a parte de infecção, né? Em relação às formas de transmissão de anticorpos, como a gente pode adquirir imunidade, vamos lembrar lá da biologia do início da imunização passiva, né? O recém-nascido ele vem ao mundo basicamente sem apresentação a antígenos, então ele tem dificuldade de reconhecer certos padrões, de realizar, na verdade, certos padrões de resposta, tanto de resposta humoral quanto resposta celular. E aí, se você amamenta essa criança, você está passando anticorpos, fora tanto aquela passagem de anticorpos que houve ali transplacenta, a passagem de anticorpos de forma ativa ali pela amamentação, vai proteger essa criança contra diversas infecções, né? Vai ter imunoglobulina A, protegendo a criança contra infecções de trato digestivo, por exemplo, outras infecções respiratórias e até anticorpos que a mãe apresenta contra outras doenças que, por exemplo, ela foi vacinada durante a gestação, né? A gente sabe que o calendário da gestante é diferente, então é muito importante que a gente faça essa recomendação da amamentação em prol de proteger a criança contra infecções. E aí, existem algumas contraindicações à amamentação, que classicamente a gente estuda e tem na cabeça. Então, a gente vai trazer essa parte mais de amamentação e contraindicações do ponto de vista infeccioso, Júlia.
Exato. Então a gente lembra sempre, né, do HTLV, né, que foi incorporado aqui em São Paulo no pré-natal relativamente recente, né, então a infecção materna pelo HTLV é uma contraindicação. E, até então, né, a gente está gravando esse episódio aqui em agosto de 2025, até agosto de 2025, o HIV também é uma contraindicação pelo Ministério da Saúde brasileiro, de realizar aleitamento materno. E já puxando aqui para um breve histórico, né, a gente sabe que desde 1985 o CDC lá dos Estados Unidos, ele contraindicou a amamentação, para as mulheres vivendo para as pessoas vivendo com HIV, né. Então, apesar disso, como a gente já falou, é um tema em constante atualização. E o que que teve de novidade aí desde 1985? Existem vários estudos, né, e a gente tem um guideline da OMS sobre isso de 2016, que mostra um dado super interessante que não é tanto aplicável para a realidade brasileira. Vou explicar. Em locais, então a gente está falando praticamente aqui de países da África subsaariana, em locais que a mulher e a criança não têm acesso a fórmulas infantis acessíveis e baratas e não têm acesso à água potável, foi demonstrado que as crianças que não tinham aleitamento materno, elas tinham uma mortalidade maior. Ou seja, a gente fala muito em outras áreas da infectologia sobre redução de risco, né. Então aqui a gente falando de redução de risco também. Então, apesar de não ser, entre aspas, o ideal naquele momento, pelo que a ciência entendia, aquela criança recebeu aleitamento, ela tinha uma menor mortalidade. Uma redução de danos, né? Uma redução de danos, exatamente essa palavra. Era uma redução de danos, ela tinha uma menor mortalidade recebendo aí o aleitamento materno dessa mãe vivendo com HIV, né. Então, aqui no Brasil, esse guideline não teve grande impacto, vamos dizer assim, porque a gente sabe que no Brasil, enfim, a gente sabe que não é um país de primeiro mundo, mas também a gente tem o SUS super forte, que fornece, né, uma coisa para lembrar também, né, que o SUS, com essa contraindicação, o SUS fornece as fórmulas lácteas, para essa criança até os 6 meses de vida, né. Então, essa recomendação nunca veio para cá, mas só para falar que já existia, no guideline da OMS de 2016, mostrando uma menor mortalidade para essas crianças. E eu acho que no cenário que a gente vive hoje em dia, né, de guerras, guerras civis, tudo mais, guerra da Ucrânia, Palestina, Gaza, um cenário de horror, né, e de despontamento da insegurança alimentar no mundo, talvez isso seja bem aplicado. Talvez não, né, na verdade isso é muito bem aplicado a certas áreas, né, e principalmente até aqui no Brasil, né, a gente pode questionar se isso ocorreu ou não, principalmente nos últimos anos aí onde a gente teve um aumento da insegurança alimentar no Brasil, né, a gente chegou a voltar para o mapa da fome, mas felizmente nesse ano nós saímos do mapa da fome novamente, com o retorno das políticas alimentares e estímulo à economia a economia e a saúde, né, de forma mais atenciosa, a gente consegue sair disso, mas talvez a realidade não seja aplicável, né, essa realidade de disponibilidade não seja aplicável em todos os locais do Brasil e do mundo. Então, saber que existe essa segunda opção, essa alternativa de que claro que a criança não vai passar fome, amamentar reduz o dano, é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né. Mas voltando aqui para o depois dessa breve militada, voltando para o risco infeccioso e os guidelines mais atuais, os estudos mais atuais, o que que você tem para falar pra gente, Júlia? Perfeito. Então, só revisando o que a gente já falou agora, 1985, o CDC declara contraindicação à gestação em genitores vivendo com HIV para essas crianças. Em 2016, esse guideline super, super importante da OMS, que é essa questão de redução de danos aí. E depois disso, a gente tem em 2022 o nosso guideline do Ministério da Saúde, né, o PCDT, que é o que a gente se baseia para essas recomendações. Aí em 2022, que é o mais atualizado que a gente tem até agora, ele mantém a contraindicação, só que o que que acontece no ano seguinte, né? A gente tem um congresso super importante que ocorre nos Estados Unidos, que é a CROI. A CROI em 2023 já trouxe algumas discussões e talvez algumas flexibilizações em relação à amamentação. Só que aí é publicado, né, em junho de 2024, pela Academia Americana de Pediatria,
um documento que é do território estadunidense, né, que foi super comentado nas redes sociais por todos os infectologistas, pediatras, etc., que eles vão flexibilizar essa recomendação de contraindicação. Então, nesse momento, gente, é super importante a gente ter na cabeça, né? Esse documento não é que ele libera a amamentação no HIV e ponto, né? Não é isso. Em relação à pergunta inicial que o Lino me fez, né, sobre o risco, né? A gente sabe que os Estados Unidos, os Estados Unidos é uma realidade diferente do Brasil, né? Então, o que os Estados Unidos levam em consideração é quem a gente considera aqui no Brasil como gestante de baixo risco. Então, para amamentação, quando a gente vai olhar o último PCDT, é contraindicado ponto. Eu não vou dividir em baixo e alto risco, mas aqui eu vou falar de gestantes de baixo risco, fazendo um paralelo com o que a gente tem de indicação de via de parto, por exemplo, tá? Então, o que o PCDT considera uma gestante de baixo risco? Vai ser uma paciente que ela tá usando TARV, terapia antirretroviral de alta eficácia, há pelo menos 6 meses. Ela tem uma carga viral do HIV indetectável, pelo menos a partir da 28ª semana, e ela tem uma boa adesão. Eu preciso garantir essa boa adesão, essa é a gestante de baixo risco. Então, quando a gente vai analisar esse documento estadunidense, ele está considerando só essa gestante. E a gente sabe que a realidade brasileira não é só desse tipo de gestante, né? Então, uma coisa muito legal do PCDT de 2022 é que ele não vai considerar só a gestante, ele não vai considerar só a carga viral. Então, assim, quem tem carga viral indetectável, eu vou poder fazer parto de via obstétrica. Não é bem assim. O PCDT, ele vai considerar várias outras variáveis. Então, por exemplo, uma gestante que não fez pré-natal, mas tem uma carga viral indetectável há 10 anos, não adianta. Para mim, ela é alto risco, porque ela não fez pré-natal. Então, eu tenho várias coisas para levar em consideração, mas, assim, essa gestante alto risco, que com certeza ainda existe no Brasil, ela não é uma realidade dos Estados Unidos. Então, é só para fazer esse disclaimer aqui que eu tô falando de gestantes de baixo risco, que querendo ou não, afunila um pouco quem está aqui no Brasil, tá? Então, é muito importante a gente ter isso na cabeça. Aí uma outra coisa que eu queria falar aqui é que alguns números, a gente estava falando de datas, agora eu vou falar de números de risco e de porcentagem. Uhum. Então a gente sabe que essa gestante que foi uma gestante de baixo risco e agora é um genitor que está amamentando, mesmo assim, com uma carga viral indetectável, uma boa adesão, a transmissão não é zero. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem orientada. Isso o documento deixa muito, muito claro. Que é uma decisão compartilhada. Então, eu preciso informar para essa família que eu consigo mitigar bastante o risco de transmissão, só que ele não vai ser zero. Ele é inferior a 1%, mas ele não é zero. E uma outra coisa também que merece uma discussão é que nos Estados Unidos, os pacientes, eles são mais. Como é que eu vou explicar? Eles são mais agentes ativos da saúde deles. E a gente sabe que aqui no Brasil a medicina ainda é muito paternalista, né? Então ele fala muito sobre compartilhar a decisão com essa família. Mas aqui no Brasil a gente tem totais condições de compartilhar decisões com famílias, né? Então a nossa medicina aqui não é tão assim. A gente é muito paternalista com os pacientes. A gente fala, olha, você tem que fazer isso, isso e isso, né? Então é uma outra discussão da aplicabilidade desse documento aqui no Brasil. Achei interessante que você trouxe alguns termos, né, que pra gente ficam bem claros em relação à definição, mas talvez para os nossos ouvintes aqui possa rolar uma dúvida, né? Então, por exemplo, você falou dos critérios para gestante ser considerada de baixo risco. E aí você falou em terapia antirretroviral de alta eficácia, né? Pra gente a HAART, consagrada a maioria dos antirretrovirais que nós utilizamos hoje. Mas daí, vamos pensar, né? Na gestante, a terapia antirretroviral é a mesma da pessoa não gestante, né? Considerando o esquema de primeira linha, sem contraindicação, sem interação farmacológica, sem co-infecção, sem alguma outra coisa que faça mudar. O esquema de primeira linha é igual? Sim, é igual. É tenofovir, lamivudina, dolutegravir, né, Júlia? E independente da gestação, independente do semestre e semana de gestação. Exato. Atualmente é sim, Lino, independentemente da idade gestacional, nosso querido tenolamidolo, né, que a gente fala bastante, só que nem sempre foi assim. Esse é um outro ponto para reflexão também, né? A gente sabe que em muitos estudos de HIV, dentre outros estudos em relação a gestantes e mulheres em idade fértil,
em idade fértil, a gente sabe que muitas vezes elas são excluídas de estudos, né? Então, gestantes, quando a gente vai ler a metodologia, um dos Uhum. critérios de exclusão são gestantes. Sim. E em muitos clinical trials aí de antirretrovirais, não só gestantes são excluídas, como também mulheres férteis que não usam aqueles LARCs, né? Que são os anticoncepcionais de alta eficácia. Então, são muitas vezes excluídas de estudo. E o que acontece? A gente deixa nas referências para os Uhum. ouvintes, né? Mas tem alguns estudos muito legais que mostram esse gap de conhecimento. Então, a gente sabe que, atualmente, o gap de conhecimento para um antirretroviral, para a gente estudar, por exemplo, o PK/PD desse antirretroviral em relação à população geral, até ele ser liberado para gestante, é de, em média, 6 anos. Então, vocês devem lembrar, né, que por algum tempo, né, a pessoa ficava gestante e tinha que voltar, por exemplo, para o esquema que era tenofovir, lamivudina e favirenz. Não só precisava ficar gestante, Sim. era mulher em idade fértil que não usava esses LARCs, por exemplo, tinha que voltar para tenolamia e favirenz. E no momento que a gente já sabia que o dolutegravir era muito melhor, né? Então, Maior barreira genética, menos evento exatamente. adverso. Exatamente. Então, muitas vezes as mulheres, além de ser excluídas de estudos, isso impactava na prática clínica, que elas passavam a não receber a melhor medicação, né? Sim. Então, você trouxe essa definição, né, que a mulher precisa estar em terapia antirretroviral de alta eficácia, ela precisa ter um segmento adequado durante a gestação e estar indetectável. Então, digamos que haja uma mulher, uma pessoa que amamenta elegível para amamentar segundo os critérios da Academia Americana de Pediatria, né? Mas de onde que eles tiraram isso, né? De onde vem a literatura que endossa? Teve algum clinical trial que endossa essa recomendação? Ótima pergunta, Lino. A gente tem um clinical trial, sim, que chama PROMISE, que ele foi feito em 6 países africanos, e na Índia, que ele é o único ensaio clínico randomizado, que ele vai dividir em 2 braços, né? Ele teve um N bem grande, mais de 2.000 pares, binômio mãe-bebê, que ele analisou em um braço o genitor usar a terapia antirretroviral e no outro braço, né, além disso, a criança receber uma profilaxia com nevirapina. Então essa criança recebia profilaxia com nevirapina até 18 meses ou até o fim da amamentação, o que viesse aí antes, tá? E o que esse clinical trial mostrou? E é a partir desse clinical trial que a gente está falando desse risco menor que 1%, tá? Geralmente a referência usada vai ser essa. O desfecho era conversão de infecção para HIV? Sim, o desfecho foi a conversão para o HIV, foram infecções da criança para o HIV, e não houve diferença estatística entre os 2 braços, né? Então, mostrando que o tratamento do genitor já foi muito, muito importante para prevenir essa transmissão vertical, né? E falando sobre o genitor que amamenta, né? A gente sabe que o risco não vai ser igual para todas as pessoas. Algumas coisas vão aumentar o risco. Por exemplo, a gente sabe que pessoas que têm mastite, que têm fissura, isso vai aumentar o risco. E isso ainda não é completamente esclarecido nesse documento da Academia Americana de Pediatria. Então, o que ele sugere? Tem uma fissura? Tem mastite? Vou parar de amamentar. Mas a gente sabe que na prática não é tão fácil assim. Por quê? O que essa criança vai se alimentar nesse meio tempo? Porque a gente tem uma outra informação super importante também. As crianças que receberam aleitamento misto, por elas receberem um outro alimento que não o leite materno, essas crianças tiveram um risco maior, provavelmente por uma inflamação ali de receber esse alimento que não é o leite materno nessa idade, e eu aumento o risco com isso, né? Então, as coisas não são tão preto no branco assim, né? E a gente tem outras coisas também em relação ao próprio RN, por exemplo, que a gente sabe que lesões na própria mucosa, e nos documentos eles colocam, por exemplo, crianças que têm candidíase oral, isso por si só vai aumentar a transmissão. E a gente sabe também, e a gente já tinha falado isso no início, né, que a infecção aguda pelo HIV versus a infecção crônica também é um fator de risco muito, muito importante da gente aumentar. Aí, a gente adora falar sobre CD4, a gente não falou de CD4 aqui ainda. Falando do PROMISE Trial, ele só incluiu
gestantes vivendo com HIV, agora lactantes vivendo com HIV, com CD4 acima de 350, e a gente sabe que quanto menor o CD4, maior o risco dessa transmissão via aleitamento materno. E uma outra coisa para a gente levar em consideração, não só a carga viral, é que a gente sabe que pode existir material genético pró-viral dentro dessas células de defesa, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, quando tem uma fissura, quando tem uma mastite, eu vou recrutar mais ali o sistema imune e dentro dessa célula de defesa eu tenho material genético pró-viral. E esse material genético pró-viral, ele é infectante para o RN? A gente não tem essa resposta ainda, né? Então, a gente tem aí talvez mais dúvidas do que respostas. Sim. Então, a gente falou dessa porcentagem importante, o menor que 1%. Então, vou falar agora do outro extremo, né? Qual que é o outro extremo? A gente sabe que quando a gestante não é baixo risco, quando o genitor não é baixo risco, em 2 anos o risco de transmissão é de 15% a 20%. E a gente sabe também que esse risco vai ser maior quanto mais precoce do início do aleitamento materno. Explico, né? Então, nas primeiras 4 a 6 semanas de vida daquele RN, é maior o risco da transmissão aí do HIV. Então, um número bem relevante, né? Então, a gente vê um cenário aí de avanço da ciência, em que se descobrem, se quebram paradigmas, né, que a gente tem desde os 40 anos de pandemia do HIV, mas que ainda não são universalmente recomendados por diferenças socioeconômicas, diferenças locais de acesso à saúde e tudo mais, né? E também porque ainda faltam alguns gaps na literatura, como a Júlia deixou bem destacado. Então, eu queria, Júlia, que você fizesse uma reflexão, né, sobre como está o documento, a literatura internacional e a recomendação brasileira atual para a gente concluir essa parte aqui. Com certeza. O que a gente pode refletir, né, é que esse guideline da OMS. Então, a gente está falando de países de baixa renda. A gente sabe que o Brasil ele é de média renda. Então, também não é completamente adequado para a nossa realidade. Aí vem esse documento da Academia Americana de Pediatria, que é para o território estadunidense, também não é para o Brasil. O Brasil também não é de alta renda. Então, a gente não tem ainda uma coisa para nossa realidade, né? A gente está ansioso aí, talvez no próximo PCDT, ter alguma flexibilização, mas o que a gente segue ainda do Ministério da Saúde, a amamentação continua contraindicada para as pessoas vivendo com HIV, né? Perfeito. E se por acaso o PCDT muda essa recomendação, quais os impactos práticos que nós vamos enfrentar em relação a essa mudança no Brasil, né? Com certeza, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele precisa se preparar caso a gente flexibilize, né? Então, a primeira coisa que a gente deve levar em consideração como a gente falou mais no início, ter uma infecção por HIV durante a gestação, justamente por provavelmente esse genitor ou essa mulher não ter informações sobre isso, gera um impacto muito grande. Então, além desse impacto psicológico, a gente sabe que a gestação também está associada a mudanças hormonais, que, enfim, aumentam o risco para doenças psiquiátricas, por exemplo. É muito importante a gente ter uma equipe multi que vai acompanhar esse binômio aí, genitor-bebê, né? Então, no mundo ideal, né, que seria interessante, a gente ter uma equipe multi acompanhando essa família, nutricionista, infectologista pediátrico, o próprio infectologista desse genitor, né? Todos em uma decisão conjunta, porque a gente sabe também, Lino, que para a amamentação dar certo, o genitor ele precisa estar preparado para aquilo, né? É um momento de relaxamento, um momento bom. E tem aquela frase clássica, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, como que vai ser para esse genitor lidar com esse... Tá, o risco não é zero. Existe um risco, então como que é o impacto psicológico disso, por exemplo, né? Então, o primeiro tópico para incorporar isso no Brasil, acho que seria ter uma equipe multi acompanhando essa família. Uma outra coisa super importante também é orientar que a amamentação nos primeiros 6 meses deve ser exclusiva. Claro que isso é uma orientação, assim, padrão ouro, né, de todos os pediatras, obstetras, etc. Mas, como a gente falou antes, ter um aleitamento misto aumenta o risco de transmissão do HIV. Uma outra coisa super importante também, é necessário que durante o período de amamentação, a pessoa que vive com HIV tem que ser otimamente aderente à terapia antirretroviral.
Esse é um terceiro ponto para a gente levar em consideração. Uma outra coisa também é que ainda não tem uma resposta na literatura, de quanto em quanto tempo eu vou fazer a carga viral dessa pessoa que está amamentando. O próprio documento da academia americana sugere, por exemplo, a cada 2 meses, então isso tem impacto no SUS, por exemplo. Uhum. A gente sabe que uma pessoa que vive com HIV, que é bem aderente, que é o caso da pessoa que iria amamentar, a gente pode repetir a cada 6 meses a carga viral. Agora eu vou fazer a cada mês ou a cada 2 meses, aumentando deslocamento, consulta, alguém para checar esse exame, um laboratório para rodar esse É uma exame. questão logística operacional toda envolvida aí. Exatamente. Uma outra coisa também que não tem resposta na literatura, né? Por quanto tempo eu vou fazer profilaxia antirretroviral para essa criança exposta? Então, no PROMISE, eles fizeram com a nevirapina daquele jeito que eu falei, mas a gente não sabe como que vai ser isso. O que que é a recomendação atual? Para aquela gestante que não tá amamentando, tá? Simplesmente por ter estado no útero da pessoa que vive com HIV e ter nascido, ele vai receber 28 dias ali de terapia antirretroviral. Então, na gestante que foi alto risco, que foi baixo risco, eu vou dar o AZT por 28 dias. A que foi considerada alto risco, eu vou dar o AZT, colamivudina e o raltegravir, né? Então, eu vou usar por 4 semanas. Mas no aleitamento materno, eu vou estender por todo o tempo de amamentação? A gente também não tem essa resposta. Segundo o PROMISE, se a gente for olhar ele pragmaticamente, teoricamente não precisaria. Uhum. Mas a gente não tem resposta disso também. Uma outra coisa importante também é qual vai ser a frequência de coleta de carga viral que eu vou fazer dessa criança exposta. Não temos essa resposta. O documento da Academia Americana, ele sugere fazer no início com 14 dias de vida, depois com 1 mês, depois com 2 meses, depois repetir a cada 2 meses enquanto durar a amamentação. Uma opção também, mas mais uma vez todas aquelas coisas, Sim. aumentar, enfim, custos, deslocamentos, etc. E só lembrando que aqui a Júlia falou carga viral, porque na criança exposta ao HIV a gente não faz o acompanhamento por sorologia, né, por conta da passagem de anticorpos maternos para o bebê, o acompanhamento é com carga viral. Perfeito. E talvez o último tópico aí da gente falar dessas alterações é sobre esse antirretroviral para essa criança exposta, né? Então, sobre isso eu queria falar duas coisas. A gente sabe, então, que no período intraútero, esse feto ele vai ser exposto, né, a tenofovir, lamivudina e dolutegravir, se a gestante estiver usando essa terapia padrão, vamos dizer assim, né, daqui do Brasil. Mas a gente não sabe como que vai ser, porque a gente sabe que o dolutegravir, existe o dolutegravir no leite materno. Então, a gente sabe que o dolutegravir só pode ser usado depois dos 28 dias de vida. A gente não tem segurança quanto a isso, por exemplo. Também não temos dados sobre isso. E essa criança que está recebendo os antirretrovirais, teoricamente receberia ali pelos primeiros 28 dias de vida. Mas eu continuei. Quais são os efeitos? Qual que é a frequência que eu vou ter consulta com essa criança, que eu vou coletar exames, etc. Tudo ainda são gaps, mas respondendo sua pergunta lá do início, né, mais pragmaticamente, a gente teria que fazer várias mudanças no Sistema Único de Saúde para conseguir abarcar todas essas coisas, né? Mas, como a gente falou no início, a gente sempre vai preferir o aleitamento materno a outros métodos de alimentação, né? Perfeito, acho que a conversa foi muito produtiva, né? Um tema que a gente ainda tem muito a aprender, a ciência evoluir em relação a isso, né? Acho que com certeza daqui a 1, 2 anos, talvez até antes, a gente grave outro episódio para falar sobre as atualizações desse episódio aqui. Foi muito bom te receber, amiga. Espero que você tenha gostado. Adorei, adorei. E se o Lino deixar, vou falar só mais última mensagem, gente, principalmente para os GOs e eventualmente para os pediatras, é que não esquecer de pedir sorologia de HIV também no puerpério e na amamentação, né? Então, tô falando agora de gestantes que não vivem com HIV, né? Não esquecer também, acabou a gestação, beleza, eu pedi ele no primeiro tri, no terceiro tri, mas não esquecer de pedir no puerpério e depois na amamentação, que a gente sabe que as infecções agudas nesse período tem um alto risco de transmissão vertical aí para essa criança. Nossa, mensagem super importante, né? Porque às vezes a gente deixa passar. E aí tem que ficar. Se o risco ainda existe, a gente tem que continuar a rastrear, né? Perfeito. Então, muito obrigado por ter vindo aqui hoje, Júlia. E, pessoal, esse foi o episódio de hoje, especial pro Agosto Dourado, como eu falei lá no início para vocês, né? A gente pede que vocês sigam o InfectoCast. Aqui nas nossas redes sociais estão os nossos links
curtam, comentem, compartilhem os nossos vídeos. Também sigam a doutora Júlia, os perfis dela estão aqui na tela. E no nosso site você encontra tudo sobre o nosso podcast, mais conteúdos do podcast, conteúdos dos cursos, conteúdos das pós-graduações e tudo mais que vocês podem nos acompanhar. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, Júlia. Quer falar mais alguma coisa? Queria só agradecer, Lino, muito obrigada por me receber aqui. Espero voltar mais vezes. Obrigada pela audiência, gente. E é isso. Tchau, tchau, pessoal.